Bom, boa tarde, pessoal. Achei que estava gravando e não estava. Então, vou fazer uns 3 exercícios aqui, né, que já apresentam de forma mais geral esses conceitos, tá? O cálculo de velocidade média em si ele não é difícil. A única coisa é que a gente não pode tomar algumas liberdades que às vezes aquilo que a gente chama de lógica ou de regra nos daria essa ideia, né? Por exemplo, a gente não pode fazer esse tipo de cálculo aqui apenas para calcular a velocidade média, né? Pegar duas velocidades e calcular a média aritmética delas, né? Isso não costuma dar certo para a maioria dos casos, tá? Pode dar para um ou para outro por uma questão bem específica, ela pode acontecer que ela dê certo, né? Mas em geral ela não dá. Então, como que a gente resolve esse problema, né? Esse em específico aqui. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer, quando a gente não tem muita prática com esse tipo de enunciado, né? É aquilo que eu comentei com vocês, né? Fazer uma certa ilustração ou uma representação que me diga o que tem nesse enunciado, né? Então, esse aqui é o exercício 8. Então, em uma viagem de 120 km, realizada com velocidade escalar média de 80 na primeira metade do percurso e 100 na segunda metade do percurso, né? Então, a gente pode dividir aqui esse percurso em dois trechos de 60 quilômetros, né? Tem dois trechos aqui para dar os 120 quilômetros no total. A primeira etapa ele fez a 80 quilômetros por hora e a segunda etapa ele fez a 100 quilômetros por hora. Em geral, pessoal, não tem como a gente escapar. A gente precisa calcular qual que foi a distância total para calcular a velocidade média num trecho qualquer. A gente sempre vai precisar calcular a distância total e descobrir o tempo total que ele demorou para percorrer. Então aqui para cada um deles aqui a gente já tem a distância total, né? Aqui é 60, aqui é 60, então no final aqui vai dar 120 quilômetros. O que a gente precisa saber aqui é o tempo, né? E que tempo que seria esse? O tempo que ele demorou para percorrer esse percurso e o tempo que ele demorou para percorrer esse percurso. E a gente utiliza essa mesma equação aqui, né? Então é CV sobre T. Então para esse daqui ficaria 80 igual a 60 dividido por T. Faz a álgebra aqui. Daria 60 sobre 80 aqui. E fazendo a mesma coisa para esse, a gente chegaria que T seria 60 sobre 100. E aqui a gente consegue calcular, né? Quanto tempo que ele demorou. Então, vou fazer aqui na calculadora mesmo. Olha, 60 dividido por 80, 0,75 horas. E 60 dividido por 100, 0,6 horas. Então, o tempo total aqui vai ser a soma desses dois tempos, né? Então, 0,6 mais 0,75. 1,35. Agora sim a gente consegue fazer a divisão aqui. 120 divididos por 1,35, que vai dar 88. Vai dar uma dízima periódica, né? A gente olha os algarismos significativos, é 2, então a gente tem que arredondar para cima, né? Então, no caso aqui vai ficar 89, né? Que a resposta dessa divisão deu isso daqui. Olhando os algarismos significativos, aqui a princípio é 2, né? Aqui é do 80, por exemplo.
Então, nossa resposta só pode ter 2, então ela vai ser aqui. Daí a gente olha o último número que a gente vai jogar fora, né? Ou o primeiro número que a gente vai jogar fora. Então, arredondando, daria 89. 89 quilômetros por hora. E não é 90, né, quilômetros por hora. Basicamente por causa disso, tá? A gente não pode calcular por média assim. Sempre quando a gente tiver cálculo de velocidade média, em geral, a gente precisa calcular o tempo que demorou e qual foi a distância que foi percorrida em cada trecho. E depois somar tudo, se a gente precisar descobrir. Tudo bem? Até o próximo.